Fala pessoal, aparecendo aqui depois de alguns meses para falar um pouco sobre algumas coisas que me aconteceram nos últimos meses e principalmente coisas que eu vejo que me ensinaram muito. E eu queria deixar esse recado gravado e publicado para que eu possa assistir daqui a algum tempo. Bom, o teor desse vídeo hoje é sobre desafios. Não só desafios no sentido de, pô, tô me desafiando a fazer uma prova, tô me desafiando a fazer alguma coisa que eu queira. Mas eu acho que um desafio, talvez no sentido de algo que você não queira fazer. Algo que você precisa se sacrificar por aquilo. E eu tô vivendo esse momento, sabe? Ao longo de 5 anos, eu me dediquei à engenharia. Eu fui no final da escola, direto para a faculdade, com uma ideia na cabeça de que talvez eu poderia ser engenheiro. E eu me dediquei de verdade, em diversos momentos, a essa causa, a essa cruz, né? E em alguns momentos me identifiquei mais, em alguns outros momentos um pouco menos. Fiz um intercâmbio durante a minha graduação, o que, sem dúvida alguma, me trouxe diversas oportunidades, inclusive essa aqui de gravar e estar comunicando de forma direta, usando o YouTube ou qualquer outra plataforma digital onde esse vídeo pode estar circulando. Mas enfim, tive uma trajetória bem, vamos dizer, bem com altos e baixos. Momentos muito bons e momentos não tão bons assim. E bom, por que eu decidi falar sobre desafios e talvez alguns desafios que não sejam necessariamente aquilo que a gente quer? Porque eu acho que a partir do momento que a gente tá fechando um ciclo, né? Então eu vou dar o exemplo da escola. A gente se decide ali, pô, vou fazer tal coisa ou vou seguir para esse caminho, acho que vai funcionar para mim, né? E aí a gente se dedica àquele caminho, a gente acredita que aquele caminho é o nosso caminho e ao longo do tempo a gente vai se iludindo de que aquele caminho realmente vai nos levar onde a gente quer chegar. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que se encontram com a faculdade que fazem, ou com o curso de graduação que acabam escolhendo, mas eu estou dizendo que, na minha realidade, eu acho que é uma grande ilusão acreditar que eu vou me limitar a ser um engenheiro, que eu vou me limitar a ser aquilo que eu estudei para ser. Afinal de contas, não faz sentido nenhum a gente se dar por satisfeito quando a gente nem sequer começou ainda, né? Então, eu tenho 23 anos e eu tô gravando esse vídeo justamente próximo dos 3 meses, 2 meses e pouco para formar. E eu acredito que esse momento é um momento crucial na minha vida. Vai ser um momento de decisões, um momento de iluminações também, mas ao mesmo tempo um momento de várias tormentas. Porque é nesse momento que eu ponho em xeque as minhas crenças. Será que eu realmente acredito que eu quero de fato ser um funcionário, ser uma pessoa que está ali se entregando de corpo e alma para um negócio? Ou será que eu quero fazer diferença no mundo? Ou será que eu quero mostrar a minha verdade para aqueles que querem escutá-la? E essa dúvida, ela é muito, não diria cruel, porque ela é muito justa, mas ao mesmo tempo ela é muito marcante, ela é muito significante, sabe? E uma vez eu tava vendo uma pessoa que é empreendedora e já é bem sucedida falando que
essa cosquinha, essa vozinha que fala pra gente vai fazer tal coisa ou se dedica a fazer alguma coisa que você acha que é diferente, ela não vai embora. Talvez por alguns momentos a gente pode até se iludir de que aquilo não está sendo falado, ou às vezes a gente pode até se perder no nosso próprio personagem e se entregar a essa realidade mais simples de simplesmente ser só mais um. Mas a verdade é que quem nasceu com isso, e acredito que se você está vendo esse vídeo é porque você também nasceu com alguma coisa parecida, você sabe que cedo ou tarde essa voz vai voltar e ela pode voltar mais forte ou ela pode voltar e se demonstrar de formas diferentes. Às vezes te adoecendo, às vezes te incomodando, ou às vezes até mesmo te iluminando para seguir um caminho que você sempre quis. E bom, trazendo a visão do desafio agora para uma perspectiva em que a gente vai discutir aqui, eu recentemente comecei a ler a Bíblia e eu comecei a enxergar que boa parte daquelas inquietações que eu vivia, elas já foram descritas nesse livro antigo. Boa parte daquelas dúvidas filosóficas que eu tinha também já foram faladas por pessoas sábias nesse livro. E um extrato, né, um trecho que eu me interessei bastante ao ler a Bíblia, né, foi justamente a parte onde ele fala sobre as tribulações que nós mesmos criamos, né, aquelas inquietações que a gente cria acerca das coisas que nós não temos controle. Ele fala, não tenhais medo, pois assim como o corvo sempre tem um alimento, sem precisar buscar, nós também seremos assim. Então, Deus vai prover o alimento, vai prover a vestimenta que a gente precisa no momento em que as coisas apertarem, né? Eu não estou falando isso com o sentido de que a gente tem que se conformar com o mundo, mas talvez de que a gente pode acreditar no nosso propósito e confiar que Deus vai prover de fato e vai colocar no nosso caminho tudo aquilo que a gente precisa. De uma maneira geral, né, esse livro ele tem me mostrado várias coisas. E dentre elas, ele me mostrou o quão importante é a gente se dedicar a uma causa. Seja ela pessoal, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela artística. Inclusive, né, veio até de uma conversa com uma pessoa muito sábia, que inclusive já li o livro dessa pessoa e tive a oportunidade de conversar com ela. Essa pessoa me falou uma coisa que, inclusive, eu também pude ler, né, na Bíblia, e que falava o seguinte: funda, né, a sua casa sobre a rocha, pois quando a tempestade vir, o dilúvio vir e o vento também, né, chegar, tu não serás derrubado, tu não serás destruído. Mas aquele que fundar a sua casa sobre a areia, sobre o terreno vazio, né, sobre o terreno sem solidez, ele será levado. E isso é muito interessante porque essa pessoa com quem eu conversei recentemente me falou exatamente as mesmas palavras de uma forma diferente. Ela falou a palavra alicerce. E aquilo me fez pensar. Falei, poxa, como assim alicerce, né? Alicerce, coisa da engenharia, né? Da construção de fundações, né? E aí eu fiquei pensando, porra, como assim? E aí foi justamente nesse momento que eu pude refletir com aquilo que eu estava lendo, com aquilo que aquela pessoa me falou. E a conclusão que eu cheguei dessa
dessa questão do alicerce é que hoje, muitas vezes a gente abre mão desse alicerce que a gente pode construir. E esse alicerce, ele é mental, esse alicerce ele é espiritual. É um alicerce onde a gente coloca sobre ele toda a nossa energia, todo o nosso investimento. Afinal de contas, se você pega uma casa, se você constrói um edifício, você está colocando sobre a fundação, sobre o alicerce, muitas toneladas, uma quantidade de energia tremenda. E aquele alicerce deve segurar toda aquela estrutura que vem acima. E a relação que eu trago nesse vídeo dos desafios é justamente essa. A gente tem a oportunidade, como jovens, de fundar o nosso próprio alicerce, de encontrar a razão pela qual a gente vai construir a nossa vida. Os valores pelos quais, os sonhos pelos quais a gente vai tocar a nossa vida. E é muito interessante a gente estabelecer esse alicerce em cima de coisas que não são vagas. Então, quando eu trago a minha visão sobre estar formando em engenharia, eu também trago um pouco dessa questão do alicerce. Pô, será que realmente esse é o alicerce que eu quero colocar sobre a minha vida? É um caminho honesto, é um caminho justo que provavelmente me traria algum retorno financeiro interessante. Mas ao mesmo tempo não é um alicerce em que eu vou segurar a minha alma, onde eu vou segurar a minha energia. Afinal de contas, se a gente pega para ver, são apenas 5 anos da nossa vida em que a gente se dedica a alguma causa. Pode ser que você se encontre nessa causa e provavelmente alguns de vocês vão se encontrar nos cursos que vocês fizerem. Mas o que eu digo é que, para mim, eu não vou fundar meu alicerce em cima de um curso de graduação. Eu não vou fundar o meu alicerce em cima de uma ilusão de que trabalhando para alguém, de que sendo um funcionário de uma peça maior, a minha vida vai fazer sentido, porque não vai. E eu sei muito bem disso. Assim como alguns de vocês provavelmente sabem disso também. Mas isso não tira o fato, não exime o fato de que nós devemos aceitar desafios, carregar a nossa cruz até o momento em que poderemos ser ressuscitados, né? Então, trazendo novamente, né, essa conexão com a Bíblia, eu vejo que naquele momento, quando Jesus se entregou à sua própria causa, né, quando ele se entregou à cruz, né, aos que queriam crucificá-lo, ele sabia que haveria sofrimento. Ele saberia, inclusive, pede a Deus para que ele o livrasse daquele cálice, né? Ele até diz: Senhor, livra de mim esse cálice. E mesmo assim, ele disse: mas não faça o que eu queira, faça o que o Senhor quer. E a mesma coisa eu acho que a gente tem que ter na nossa vida. A gente não pode simplesmente fazer aquilo que a gente quer. Mas às vezes a gente precisa aceitar alguns desafios que são maiores do que nós mesmos. Às vezes nós precisamos dar algumas satisfações para as pessoas que investiram em nós, para que a gente possa se ressuscitar lá na frente com sentido. E, bom, acho que boa parte dessa fala que eu trouxe hoje e dessa reflexão, ela envolve, de fato, um descolamento, né? Eu acho que muito recorrente na nossa sociedade e principalmente entre nós jovens, que a gente tem sobre o nosso futuro em relação aos nossos sonhos. O que eu vou fazer da minha vida, né? Qual que é o caminho que eu quero traçar? E a mensagem que eu tento trazer aqui hoje é que a gente não pode simplesmente se entregar àquela
aquele caminho pronto que talvez antigamente funcionou, sabe? Igual os nossos pais que escolhiam uma carreira, entravam numa empresa, passavam 30 e tantos anos nessa empresa e se aposentavam nela. Talvez esse caminho funcionou antigamente, mas esse caminho não vai funcionar hoje. Afinal de contas, esse mundo mudou, esse mundo se transformou e a prova disso é que eu tô gravando esse vídeo. A prova disso é que eu peguei um microfonezinho, coloquei meu telefone ali, atrás de um tripé e tô falando com uma câmera. Quando que isso seria possível na época dos nossos pais? Será que, se isso fosse possível na época deles, será que alguns deles, talvez os mais diferentes e corajosos, não teriam feito a mesma coisa? Então, o que eu tô trazendo aqui hoje para vocês é que a gente tem que ser humilde o suficiente para aceitar alguns desafios e não entrar com o pé na porta falando que a gente vai fazer o que a gente quiser e tudo mais, porque não é assim. Mas também de ter o discernimento e a clareza na cabeça de falar: eu não quero seguir esse caminho e, portanto, eu vou criar o meu próprio, porque acho que a gente nunca teve essa oportunidade. E esse aqui, gente, é o meu manifesto a essa ideia, é meu manifesto a essa mentalidade de que a gente não precisa ser necessariamente só mais uma peça, uma porca, um parafuso qualquer nessa engrenagem. A gente pode ser muito mais do que isso. A gente pode ser uma voz que vai trazer sentido talvez para outras pessoas. A gente pode ser uma pessoa que vai influenciar outras pessoas para o bem, uma pessoa que vai trazer verdade para essas pessoas, que vai trazer conhecimento, que vai trazer luz. Então, eu acredito de verdade que esse mundo de hoje precisa de mais luz, que esse mundo precisa de mais conexão e principalmente de mais fé. Então, eu decidi trazer esse recado aqui hoje, primeiro para me desafiar a voltar a conversar com vocês, a conversar comigo mesmo, com um tom mais realista, mas também para dar marco a essa nova era que está se iniciando em breve na minha vida e dizer que eu estou disposto, com certeza, a me aventurar nesse projeto. E espero que, se vocês tenham gostado desse vídeo, vocês possam deixar um like, compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e deixar um comentário para que a gente possa começar uma discussão mais interessante. Agradeço a atenção de vocês, pessoal. Até mais.